Povo abençoado do Brasil, muito boa tarde. Nesta tarde quero refletir com você por alguns instantes concernente à obra do Calvário, concernente aos eventos da crucificação de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para um texto que está em Marcos, capítulo de número 15 e o versículo de número 43, que diz o seguinte: E chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Olha só o que diz esse texto. Essa história conta, irmãos, de dois discípulos ocultos do Senhor. Estes homens eram discípulos do Senhor Jesus, mas porém ocultos. Eles não se revelavam em público. Ele não dizia para ninguém que era crente. Eles não diziam para ninguém que cantava louvores, eles não comunicavam para ninguém a sua fé, mas porém eram discípulos do Senhor Jesus. Inclusive eram membros do grande sinédrio, José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia, senador honrado, diz o texto. E acontecia que esses homens não davam a entender que eles serviam a Jesus, não davam a entender que eles eram seguidores do Mestre. Mas chegou uma hora que eles não puderam mais esconder a sua fé. Chegou um momento, amigos, que eles não puderam mais manter a sua fé no anonimato. Louvado seja Deus. Chegou esse momento que eles não tiveram mais como esconder a sua fé. Quem sabe no seu trabalho você esconde a sua fé. No seu ambiente de estudo você esconde a sua fé. Mas quem sabe pode chegar uma hora que você não vai ter mais como esconder a sua fé. Foi o que aconteceu com José de Arimateia e Nicodemos. Eram membros do sinédrio, mas chegou um momento que eles tiveram que arriscar a sua vida, arriscar a sua profissão e arriscar todos os seus bens por amor ao nome do Senhor Jesus. Diz aqui o texto de Marcos 15, 43, que José de Arimateia, senador honrado, que esperava o reino de Deus, e foi ousadamente a Pilatos. Olha só o que é que diz o texto. Ele foi ousadamente. Ele não foi com medo, ele não foi se acanhando, ele não foi com vergonha. O texto diz que ele foi ousadamente a Pilatos. Ou seja, ele foi de forma corajosa. Ele elaborou um documento e adquiriu várias assinaturas e foi até Pôncio Pilato e pediu ordem para sepultar o corpo de Jesus. Ao mesmo tempo chega também Nicodemos, conforme João 19:39 diz o texto. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se encontrou com ele à noite. Veja que ele se encontrou à noite porque não queria que a sua fé fosse publicada. Então esses dois homens se reuniram para ser responsável pelo sepultamento de Jesus. Dois discípulos ocultos. Dois discípulos que não queriam que a sua fé... Dois discípulos que não queriam que a sua fé fosse vista pelo povo. Mas chegou uma hora que eles não tiveram como adiar. E eles foram resolutamente a Pilatos e pediram o corpo do Senhor. E olha só, Nicodemos investiu cerca de 33 litros de aromas de especiaria de grande valor para fazer a limpeza do corpo do nosso Salvador. E José de Arimateia investiu uma túnica de linho de alto valor e o seu sepulcro onde ninguém tinha sido sepultado. Estes homens, na última hora, investiram tempo e investiram valores para sepultar o corpo de Jesus. E sabe o que aconteceu? Diz a tradição que José de Arimateia foi preso e foi confiscado todos os seus bens. Nicodemos foi preso e foi confiscado todos os seus bens, porque se declararam seguidor de Jesus na última hora. Ei, quem sabe vai chegar uma hora que você não vai poder mais esconder a sua fé. Você vai ter que publicar a sua fé. Você vai ter que se manifestar que é um verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo que seja num momento difícil, como aconteceu com José de Arimateia e Nicodemos. Porque o Calvário é lugar de coragem. No Calvário
Deus renova o homem. Aquele que é tímido se torna corajoso. Aquele que se escondia agora aparece em público. O Calvário acontece esses mistérios. Reflita sobre a obra do Calvário. Reflita sobre a obra da cruz. José de Arimateia, senador honrado, foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo do Senhor. E Pilatos deu liberação de imediato, porque ele foi com coragem, ele foi com ousadia. Ei, no Calvário você vai encontrar ousadia de Deus para a sua vida. No Calvário você vai encontrar renovo espiritual para a sua vida. Se você reconhecer a obra do Calvário, o seu louvor nunca mais será o mesmo. Se você reconhecer a obra do Calvário, a sua vida nunca mais será a mesma. Haverá uma mudança radical. Haverá uma transformação profunda. Porque a obra do Calvário, ela transforma o indivíduo. Ela mexe com você. Medita, meus amigos e meus irmãos, na obra do Calvário, na obra da cruz. Foi ali que foi consumado o maior sacrifício da humanidade. Louvado seja Deus. Se eu fosse você, meditava mais nesse sacrifício, que Ele garantiu a mim e a você a nossa salvação eterna. Louvado seja Deus. Medita, querido amigo. Olha o que aconteceu com Nicodemo e José de Arimateia. Na última hora eles tiveram que revelar sua fé. Eles não conseguiram mais manter aquele padrão, se escondendo. Chega uma hora que você vai ter que dar o seu testemunho. Vai chegar uma hora que você vai ter que mostrar para a sociedade que você é uma pessoa de Deus. Não fique mais escondendo a sua fé. Não fique mais diminuindo as grandezas de Deus na sua vida. Publique a obra do Calvário. Faça como José de Arimateia. Foi resolutamente a Jesus. Foi com ousadia a Pilatos e pediu o corpo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Meu muito obrigado.